Bom dia, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Hoje, dia 2 de abril, sábado, estamos na quarta semana da Quaresma e hoje vamos fazer a reflexão do Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta?" Outros diziam: "Ele é o Messias?" Mas alguns objetivavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para o sumo sacerdote e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou com ele como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes e dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, neste texto de João, a gente vê claramente que a presença, a palavra e o gesto de Jesus, elas são provocantes, provocadoras, desconcertantes. E no meio desta multidão, em que estavam, por causa disso, não havia entendimento, e principalmente sobre Jesus, o motivo, dele estar falando daquele modo, dele ter aqueles gestos, qual a razão, e principalmente a discussão sobre sua origem. E ali no meio deles havia os chefes dos sacerdotes, os fariseus, os entendidos da lei, e ali eles querem saber. E principalmente eles sabem de onde virá Jesus, de onde virá o Messias. Então, para eles, Jesus, o que estava fazendo, não havia qualificação nenhuma por causa da sua origem. Como que ele poderia dizer o que está dizendo? Como ele poderia fazer os gestos que fazia? E como ele poderia dizer que era o Messias? Porque naquela região, na Galileia, pela lei, pelo que eles liam e acreditavam, dali não sairia profeta nenhum. E por causa dessa discussão, ela aponta uma postura, eu creio que de preconceito. Por causa do quê? Por causa da origem de Jesus. Então, como eles podiam saber podia acreditar que ele era o Messias? O que esperar desse Messias? E porque Jesus não corresponde, àquele Jesus anunciado a eles, aquele Jesus que eles conheciam, que eles sabiam como viria e o que faria. E ele não veio, Jesus ali, no meio que estava ali provocando, desconcertando, ele não veio com um cetro, não veio com escudo, não veio com espada, não veio como um rei poderoso que viesse destronar um outro rei que estava ali governando.
Então essa expectativa que havia nele foi quebrada, né? Foi um gelo total, e por isso que eles não acreditavam. Como assim? Não teria que vir o Messias da casa de Davi? Então, para eles, Jesus era desqualificado. Então a expectativa deles caiu por terra. Então eles acreditavam que, pela história, que o Messias se tornaria um rei com força política, poderoso, que pudesse desbancar aqueles reis que estavam ali dominando, né, na Judéia. Mas para nós hoje, essa questão de quem é Jesus, o que ele é, o que esperar dele, é a pergunta que nós devemos fazer hoje, nesse dia 2, neste sábado. Estamos próximos da Semana Santa, de celebrar a Páscoa, né, de experimentar, de viver a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a qual nós acreditamos que Ele está vivo, Ele é presente. O que é Jesus para mim? Quem é Ele? Outra questão também, o que esperar dele? Mas para a gente ter a convicção do que Ele quer para nós, ter a certeza do que esperar nele e acreditar nessa esperança, nessa espera, nós devemos conhecer Jesus. Nós devemos estar familiarizados com a sua palavra. Então hoje o convite é que nós possamos buscar a palavra de Jesus Cristo, principalmente os evangelhos, principalmente as cartas, para conhecer quem é esse Jesus e ter a certeza do que esperar dele, e a partir daí entregar toda a nossa vida a ele. A partir daí ter a certeza de que ele faz muitas coisas em nossas vidas, e a partir daí ter a certeza que ele é presente, ele está conosco, ele não é um ser que não se faz presente, ele faz presente. E é para ele, nós, por causa dele, imitamos seus gestos, ouvimos suas palavras e também colocamos em prática. E na sua presença nós sentimos que ele age em nossas vidas. Então devemos refletir e ter a certeza que Jesus é para nós o Filho de Deus, Jesus é para nós o Senhor, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio cumprir a promessa do Pai. E que devemos esperar dele todas as coisas boas, que devemos esperar dele vida, luz, recuperação, mudança de vida, curas, tudo que é muito importante para a nossa vida e ser feliz. Então possamos ler a palavra para saber quem é Jesus para nós e o que esperar dele. Meus queridos amigos, tenham todos um bom sábado na graça do Senhor.